vamos falar agora um pouco de diferenças entre técnico, tecnólogo e engenheiro. Eu trouxe aqui alguns dados de duas fontes, que aqui tem a fonte direitinho, e a gente vai ver o que dizem essas fontes. Então, a primeira dela diz assim: um engenheiro sempre foi e será um criador e pesquisador devido à natureza de sua formação superior, sustentada por uma grande base científica. Então, o que ele está pontuando aqui? Que o curso de engenharia é um curso mais extenso, mais longo, tem uma base de modelagem matemática, física, computacional, engenharia química, assim por diante, muito mais forte do ponto de vista conceitual. Então, o engenheiro ele tem no ciclo básico uma formação que lhe dá respaldo para desenvolver projetos. Ele vai fazer as disciplinas do ciclo profissionalizante. Então, ele vai ter os conhecimentos básicos para desenvolver projetos, inclusive projetos com inovação. Então, ele tem uma capacidade de reflexão, de pensar, de refletir, de questionar e de resolver problemas que são mais complexos que aqueles que são resolvidos por um técnico ou tecnólogo. Então, você tem as profissões, elas se diferenciam não só pelo que a gente faz, mas pelo que a gente faz ser mais teórico ou mais prático, ser mais estático ou dinâmico. Então, você tem outras profissões como filósofo, físico, matemático, químico, geólogo, biólogo, o médico e assim por diante. Mas essas profissões, elas envolvem, de um modo geral, esse pensar, esse refletir, esse questionar e desenvolver soluções para determinados problemas. Se você teve um problema médico, você tem um bom médico, ele vai ter que pensar no teu problema, ler os relatórios médicos e tentar encontrar uma solução para aquele problema que você tem. Então, não é uma questão que você tenha automatizado. Quando a gente trata de assuntos mais técnicos e tecnólogos, que é o que, aqui no caso, um técnico tecnólogo, ele está para um engenheiro mais ou menos como um enfermeiro está para um médico. Eles lidam mais com procedimentos operacionais. Eles não têm muita capacidade de fazer uma reflexão mais profunda do que está acontecendo, de entender mais a fundo o que está acontecendo para poder elaborar uma solução. O engenheiro, o médico, eles são pessoas que têm uma qualificação maior, porque estudaram mais anos, para desenvolver essas soluções. Os cursos tecnólogos como a gente viu, tem uma orientação muito mais aplicada. O objetivo é muito mais no sentido de você ter eficiência na execução das coisas, na execução das normas e dos procedimentos técnicos, do que no entendimento exatamente do que pode estar acontecendo. Então, os cursos tecnólogos são mais curtos e os cursos de engenharia são mais longos e requerem mais estudos, vão te dar essa qualificação extra que você tem. Outro trabalho, que é esse aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que dá uma explicada nessas diferenças também, ele fala que constata-se que uma tecnologia constitui um conjunto de técnicas e um domínio particular, ao passo que técnica é um conjunto de procedimentos ligado a uma arte ou ciência. Aqui ele está pontuando a diferença de técnica para tecnologia. Técnica é o saber fazer sem entender o porquê. Tecnologia, você já tem um entendimento melhor do porquê você está fazendo aquilo. O conceito de bacharel, ele está mais associado a esse termo bacharel, um termo que provém do francês, bachelier, oriundo ou associado com o termo latino bacalario, e significa indivíduo, quer dizer, pode-se entender a engenharia como um indivíduo que está preparado para desenvolver uma série de ações, como, por exemplo, o conjunto de atividades e funções de um engenheiro que vão da concepção e do planejamento até a responsabilidade pela construção e pelo controle de equipamentos de uma instalação técnica ou industrial. Ou ainda, o que a gente lida muito, o projeto e manufatura de produtos, processos e sistemas complexos. E também a aplicação de métodos científicos e tecnológicos ou empíricos,
com base na utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano. Então, eu vou desenvolver algum tipo de projeto de inovação usando o método científico. Então, a diferença do técnico para o engenheiro é o tempo de formação e o tipo final de formação. O técnico ele tem uma formação mais aplicada e o engenheiro uma formação um pouco mais teórica e mais consolidada, de tal forma que ele consegue desenvolver os projetos pensando de uma forma mais coletiva e abrangente. Aqui eu tenho uma imagem que foi extraída de uma dessas duas fontes, em que mostra para nós, por exemplo, algumas diferenças. Ó. Arte, sabe fazer, o artista sabe fazer. Não existe necessariamente um projeto inicial, ele sabe fazer uma obra de arte. E ele faz aquela obra de arte de forma espontânea e uma fica diferente da outra, não existe uma padronização. A técnica é quando você sabe fazer com destreza e precisão, mas você não tem exatamente o conhecimento e o detalhe técnico do porquê que aquilo está acontecendo daquela maneira. A ciência já é um entendimento do que está por trás das coisas que a gente faz. Então a arte é fazer sem a necessidade de um projeto preliminar. Eu faço uma obra diferente da outra. A técnica é como você fazer um arroz com feijão. Você tem a técnica, você sabe fazer arroz com feijão, mas você não sabe direito por que você tem que cozinhar tanto tempo, por que você tem que colocar tanto sal, por que você tem que colocar tanta água. Você sabe o fazer, mas não entende o porquê. A ciência é o entendimento do porquê. Por que você precisa botar sal, por que tem que ser naquela quantidade, por que você tem que colocar água, por que tem que ser naquela quantidade, como é que funciona o processo de transferência de calor, os processos mecânicos e químicos que levam você a ter um arroz bem feito. Então a ciência estuda o porquê das coisas e a técnica o como fazer. A tecnologia já é um como fazer com um pouco de conhecimento. E a engenharia, além de saber como fazer, você vai ter muito mais conhecimento. É você alinhar tanto a parte operacional com a parte conceitual, visando principalmente o entendimento mais aprofundado das coisas, de forma que permita você desenvolver projetos de inovação. Agora a gente vai dar uma olhada. Aqui tem uma outra imagem que fala para nós uma coisa interessante, que por que eu faço um mestrado e doutorado? Quer dizer, é só o aspecto de eu ter uma formação maior e de eu ter um entendimento melhor? Não, eu também vou ter um salário melhor. Esse livro do Rod Serpa, ele traz essa figura que mostra, ao longo dos anos, aqui nós temos 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, o salário médio, isso aqui nos Estados Unidos, para quem tem graduação, mestrado e doutorado. Notem que um mestre ganha mais que um graduado e um doutor ganha mais que um mestre. Mas prestem atenção porque o graduado, depois que ele termina o curso, ele já começa a trabalhar e ganhar dinheiro. Quem vai fazer mestrado vai começar a ganhar dinheiro 2 ou 3 anos depois. Quem faz o doutorado precisa do mestrado, então ele ganhou pouco durante esse período do mestrado e mais 4 a 6 anos para fazer o doutorado ganhando pouco. Normalmente, como um engenheiro, ele vai ganhar 7, 8, 10 mil reais, valores de hoje, e numa bolsa de mestrado ele vai ganhar 1.500, 2.000 reais, então ele recebe bem menos. Então essa tabela tem que ser olhada com cuidado, porque você vai ganhar mais, mas você vai demorar mais tempo para ganhar mais. A gente tem também o site do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e no qual eu posso cadastrar o meu currículo. Aqui tem um link para o site do CNPq, que está aqui, lattes.cnpq.br, para que eu possa cadastrar o meu currículo. Se vocês clicarem aqui, ele vai abrir e a gente vai ter acesso ao site do Lattes, em que a gente pode cadastrar um novo currículo, por exemplo. Além do site do CNPq, a gente tem o site da CAPES. Aqui eu tenho o site da CAPES, se vocês entrarem nele, vocês vão ver essa tela inicial, que tem aqui a Fundação CAPES Informações. Como nós estamos aqui com a Covid-19, eles estão ali com uma imagem que mostra informações sobre a Covid-19. Então, voltando aqui ao tema da nossa aula, a gente já viu o que caracteriza o profissional de engenharia, atribuições desse profissional,
informações sobre técnico, tecnólogo, engenheiro, especialista, mestre e doutor, e a gente vai ver agora o que são as associações de engenharia. Então, o que são as associações de engenharia? Eu tenho vários cursos de engenharia e cada curso de engenharia costuma ter a sua própria associação. Então, os diferentes engenheiros costumam se reunir em associações. É simplesmente um grupo de engenheiros que se reúnem e criam uma associação. Essa associação tem, então, associações de engenharia civil, associações de engenharia elétrica, associações de engenharia de petróleo e assim por diante. No caso da engenharia de petróleo, a associação mais conhecida é a SPE. Então, se você faz um outro curso de engenharia, dá uma pesquisada para ver quais são as associações de engenharia relacionadas ao seu curso. A SPE tem essa imagem aqui, tem a SPE Internacional. Se clicar aqui, vai aparecer o site www.spe.org. Então, eu posso entrar no site da SPE. E eu tenho aqui também a SPE Nacional e a SPE Macaé. Então, aqui a gente tem um exemplo, uma informação do site da SPE Macaé, que a gente tem vários prêmios. Então, esse aqui é uma informação de que nós temos a seção SPE Macaé, recebeu o prêmio President Award for Section Excellence pelo 2º ano consecutivo. Então, aqui nós temos a imagem de alguns engenheiros. Esse aqui, por exemplo, é o professor Guilherme de Castro, que é engenheiro da Petrobras. E aqui nós temos o professor Adolfo Puimi, que trabalha aqui com a gente também. Então, a gente já sabe que são as associações de engenharia. Vamos dar uma olhada agora no que é o CONFEA, o que é CONFEA, né? Então, o que é CONFEA, o que é CREA e o que é ART. Então, aqui eu tenho uma imagem do CONFEA. Esse aqui é a logomarca do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ele é agora Conselho Federal de Engenharia e Agronomia porque a arquitetura saiu, criou um conselho próprio. Eu tenho aqui informações sobre o site do CONFEA, que é confea.org.br. Se eu clicar aqui, eu entro no site do CONFEA e aí eu vou poder verificar uma série de informações de como funciona o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Eu também tenho, aqui eu tenho na verdade ainda a definição do CONFEA, que está aqui. Então, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, ele foi instituído através de um decreto de lei 23.569 de 11 de dezembro de 1933, olhem a data, 1933, e ele é a instância superior de fiscalização do exercício das profissões que ele regulamenta, que são as profissões de engenharia e agronomia. Então, ele é uma entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica, de direito público, que constitui serviço público federal. Ele tem sede em Brasília e tem jurisdição em todo o território nacional. O principal objetivo do CONFEA é zelar pela defesa da sociedade e do desenvolvimento sustentável do país, observando os princípios éticos profissionais. De quais profissões? Das profissões que ele regulamenta. Então, ele tem um papel de regulamentar uma série de profissões de engenharia e de definir cada engenharia, o que cada engenharia faz e suas atribuições. Faz parte do CONFEA os CREAs, que são os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia. Então, eles também são autarquias federais regidas pela Lei 5194 de 1966. Ela tem como objetivo principal fiscalizar o exercício profissional, tanto de técnicos, quanto tecnólogos, quanto engenheiros, mestres e doutores formados em engenharia. Então, você terminou o curso de engenharia, você vai fazer o seu cadastro num CREA, num Conselho Regional. Se você mora no Rio, você vai fazer o cadastro no CREA Rio de Janeiro. Se você mora em São Paulo, você faz o cadastro no CREA de São Paulo e assim por diante. Se você for atuar em mais de um estado, você vai ter que fazer o cadastro em mais de um CREA. O CREA está presente em todas as capitais e às vezes em algumas cidades grandes. E o objetivo é fazer que esteja sempre caracterizada a responsabilidade técnica. A gente vai ver a seguir o que é uma ART, mas é definir quem é um engenheiro responsável por uma determinada obra e que tipo de obra é aquela. Existe um site do CREA do Rio de Janeiro, né, gente? Se clicar aqui, vai aparecer novoportal.crea-rj.org.br.
Basta procurar por CREA e unidade da federação que você trabalha, que você vai ver o site específico. Esse aqui é a imagem do site do CREA do Rio de Janeiro, que você vai ter aqui uma informação sobre instituição e acervo técnico, ART, e como é que funciona. Uma ART a gente vai ver agora, então a gente já viu o que é CONFEA, o que é CREA. Então, CONFEA é federal, CREA é estadual, e o que é ART? ART é uma anotação de responsabilidade técnica, tá? Descrita aqui nessa imagem. Tá aqui, ó. ART é um instrumento indispensável para identificar o responsável técnico por uma obra ou prestador de serviço. Ele é um documento legal que associa uma obra a uma pessoa, a um responsável. Então, o que você tem aqui é uma anotação de responsabilidade técnica e definir quem é o responsável. Aqui a gente tem um exemplo de uma ART que eu encontrei na internet. Vai ter a descrição do profissional e da obra pela qual ele é responsável. O CREA também é responsável por emitir as carteiras profissionais. Então, você terminou o seu curso de graduação em engenharia, você vai no CREA, você vai levar o seu diploma, você vai levar o seu CPS, você vai levar a sua carteira de identidade, eles vão emitir uma carteira de profissional de engenharia. Essa carteira ela pode ser provisória, quando você consegue primeiro essa carteira provisória e depois de algum tempo você consegue a carteira definitiva de profissional de engenharia, que vai ter informações, elas têm informações sobre o título que você obtém, informações de data de nascimento, assim por diante, o registro, você recebe um número de registro, a validade, o título que você recebe, as informações sobre, por exemplo, engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, e as atribuições estão no artigo 7 da resolução 218/73 do CONFEA. Então, essa é a resolução que define as atribuições deste profissional de engenharia. E aqui a carteira definitiva. Se você fizer um curso de mestrado, doutorado e assim por diante, você vai ter um acréscimo nas suas atribuições, que é o que a gente vai ver agora.